Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, né, canal? Só eu e você, a dupla dinâmica, vamos chamar assim. O Fabinho e o Ronaldo estão com outros compromissos, não deu para estar aqui com a gente nesse dia de hoje. Então, gente, vamos aqui, antes de começar a falar da palestra, antes de começarmos a, a entrar diretamente no assunto que nós estamos querendo falar aqui com vocês, primeiro, vamos passar aqui nossos recadinhos. Primeiro recado, né, os trabalhos já retornaram aqui nos tarefeiros, né, hoje nós estamos no dia 25 de janeiro. Gente, está passando tão rápido, feriado, aniversário da cidade de São Paulo. Está passando muito rápido. 25 de janeiro, daqui a pouco já está fevereiro, e aí a coisa já começa, já começou, né? Vamos chamar assim. Tem gente que fala, o ano só começa depois do carnaval. Não, o meu ano não começa depois do carnaval, não. Já começou logo na virada, né? Então, e aqui nos tarefeiros também, já começou, já estamos com os trabalhos a todo vapor. Então, eu vou deixar aqui o telefone vai aparecer aí no vídeo para vocês, 2605-6865, 2606-6220, lá na rua Barão de Penedo, número 182, na Água Rasa. Compareçam, vá lá para tomar o seu passe, liguem para poder agendar o seu tratamento, façam uma visita lá na Casa dos Tarefeiros, e após o final do vídeo aqui, deixe seu like, né, compartilhe, divida aí com quem você gosta e também com quem você não gosta, né? Aliás, a mensagem aqui é para todos, tá bom? Então, aqui hoje, antes de falarmos do que nós vamos fazer, vamos fazendo aqui a nossa abertura, vamos fechando aqui nossos olhos, vamos pedindo aqui licença, licença para estar em seu lar, licença para estar aí em sua casa, com a nossa imagem, com a nossa voz, trazendo acalento, trazendo um amparo para o vosso coração, para a vossa mente. Então, aqui nesse momento, nesse instante, em nome de Deus, em nome do nosso Pai Maior, em nome do nosso Mestre Jesus, pedimos aqui também licença ao mentor espiritual daqui da Casa dos Tarefeiros, ao doutor Antônio, ao mentor espiritual dessa nossa turma dos sábados de manhã, que nós trabalhamos aqui com vocês, que nós fazemos esse nosso bate-papo. Licença por mais um dia, por mais uma palestra, né? E pedimos aqui a Deus toda essa energia boa, toda essa energia positiva, intuição, para que possamos passar muita coisa boa para vocês, tá bom? Em nome de Deus, em nome do nosso Pai, damos aqui por aberto mais essa palestra, os sábados de manhã, aqui dos Tarefeiros da Última Hora. Graças a Deus. Muito bem. Pessoal, vocês sabem que o ano passado nós tivemos vários trabalhos lá nos Tarefeiros e programando 2025, fazendo os seus pedidos, né, fazendo os trabalhos de desamarro, os trabalhos de prosperidade lá dos pretos velhos. Então, e muitos, dependendo, muitos dos pedidos estavam pedindo alívio para o coração, alívio para algumas dores, né, do coração, dores da mente, dores do corpo. Muitas vezes a gente faz alguns pedidos nessa natureza. Tem pedidos materiais, obviamente, a gente está no mundo material e precisamos da matéria, mas também muitos pedidos para acalentar e dar paz para a nossa mente, dar paz para o coração. E aqui nós vamos falar, muitas vezes, a vida. Nós estamos aqui encarnados, né? E nesse mundão nosso que nós estamos encarnados, nós vamos passar por vários, mas vários desafios, tá? Então, nós vamos passar por desafios de dinheiro, tanto a falta como a abundância. Nós vamos passar por desafios de saúde, tendo a saúde e às vezes não tendo a saúde. Vamos passar por desafios de relacionamento, tendo bons relacionamentos, como tendo relacionamentos complicados. Nós vamos passar por desafios de lidar. Quando eu falo relacionamentos, imaginem relacionamentos na família e também fora da família. Vão passar por desafios de trabalho. Às vezes você tem o trabalho, às vezes você tem a falta do trabalho, né? A falta da sua uma ocupação para você poder trabalhar. Desafios que é muito difícil, gente, a perda de um familiar. E aí, quando a gente fala perda de um familiar, seja ele ascendente ou descendente. Então, olha quantos desafios nós temos nessa nossa vida. E eu sempre brinco aqui, eu sempre coloco aqui, né, Carlão, e também quando o Fabinho está, quando o Ronaldo está, que a nossa vida, esse estado nossa, é uma escola. Porque eu já falei isso diversas vezes aqui nesses nossos bate-papos, e também presencialmente lá nos tarefeiros, essa escola, nós nascemos, vivemos, um dia nós vamos desencarnar.
há um tempo de vida útil, vamos chamar assim, quando eu falo em contabilidade, alguma peça, né, tem tempo de vida útil. O nosso corpo tem um tempo de vida útil. E aí, esse tempo de vida útil vai depender de cada um. Nós sabemos quanto tempo e nem precisamos saber. Graças a Deus, não precisamos saber. Mas cada um tem lá seu tempo. E, começando por aí, se cada um tem seu tempo, entende-se o quê? Como é que é esse tempo? De alguma forma foi planejado, foi organizado lá no plano espiritual. Olha que coisa, né, doida. Aí, quando nós nascemos, vem o véu do esquecimento. Aí, nesse véu do esquecimento, não sabemos o que está lá atrás. E eu vou repetir aqui o que o Fabinho sempre fala. Se as nossas vicissitudes, se as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós estamos passando, se você não consegue entender ou não consegue perceber que é dessa vida, perceber, eu digo, você analisa, mas friamente, analisa assim, uma consciência bem clara, que a gente sempre fala, a casa dos tarefeiros é uma casa de conscientização. Você analisa dentro do seu coração, você sozinho, será o que será que isso que está acontecendo, será que não fui eu que provoquei? Por quê? Se você não consegue enxergar isso, não consegue entender, que não consegue é, achar um motivo nessa vida, o Fabinho sempre coloca, e isso está no Evangelho, com certeza está em vidas passadas. Por isso que a gente fala, vem o véu do esquecimento. E aí, muitas vezes, nós não entendemos. Poxa vida, se não tivesse o véu de esquecimento, não seria mais fácil? Eu entendo que não. Eu, particularmente, eu, Maurício, entendo que não. Porque já pensou se você lembrasse, dentro da sua própria família, aquele que é o algoz, ou aquele que é a vítima, já ia começar a ficar complicado. E aí, no próprio Evangelho, ele fala, quando você vem com o véu de esquecimento, você vem com amor. Então, você vai cuidar do seu filho com amor. Não por uma obrigação, ou por algo que, por um acaso, eu tenha feito alguma coisa que ele me fez. Não, mas você está fazendo com amor. Não importa o que aconteceu. Você está fazendo daqui para frente, você está amando, você está, né? E aí, esse amor, quando chegar lá na frente, quando você voltar lá no plano espiritual, aí você vai ter condição de entender e vai perceber. Aí sim você vai, pô, perdoei mesmo, ou fui perdoado, e está tudo bem, agora estamos juntos e segue a vida. Agora, se você, logo quando nasce, você lembra, a coisa fica complicada, fica difícil, fica muito difícil, né? Então, a gente vai falar aqui dessas dificuldades da nossa vida, dessas dificuldades dessas provas. E assim, tem provas de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. E aí eu falei alguns exemplos no começo aqui desse nosso bate-papo. Por quê? Porque essas provas, cada um sabe onde seu calo dói. Cada um sabe como lidar com essas provas. Às vezes nós vamos aqui falar algo, falar algumas coisas para acalentar nosso coração. E o que a gente está aqui, eu acho que o nosso, acho não, né? Eu tenho certeza que o nosso papel aqui é acalentar o nosso coração, dar uma voz para te acalmar, para te amparar, mas a dor que você vai passar, ninguém vai passar por você, pode ter certeza disso. Eu não vou passar sua dor, eu não vou passar a dor do Carlão, o Carlão não vai passar a minha dor, o que eu tiver que passar, eu vou passar, o que o Carlão tiver que passar, ele vai passar. Mas, o que que eu posso fazer para abrandar a dor do meu irmão? Olha que coisa interessante, né? Então, isso é amar ao próximo. O que que eu posso fazer para abrandar a dor do meu irmão? Às vezes é só ficar quieto, às vezes é não dar opinião nenhuma, às vezes é não falar nada, às vezes é só escutar, às vezes é só dar o ombro amigo. Olha quanta coisa a gente consegue fazer sem precisar se meter, se intrometer na vida do outro. Ele não está pedindo, às vezes você quer amar, você quer ajudar, você quer fazer, mas a pessoa está pedindo. Você não está pedindo, paciência. Agora, quando a pessoa vem pedir um acalento, vem pedir um apoio, vem pedir algo, aí você fala aqui, aí você tem que pensar e pedir a Deus, falar, meu Deus, o que que eu posso fazer para acalentar o coração desse meu irmão, para acalentar o coração dessa minha irmã, dessa família? Um exemplo, a perda de um filho, a perda de um ente querido muito próximo, como posso fazer isso? De que forma que a gente pode ajudar? Né? Falar para a pessoa, não, é assim mesmo, foi isso lá no plano espiritual, gente, isso não vai ajudar em nada. Pelo menos eu acredito nisso, a gente sabe disso, mas cada um tem a sua dor. Eu e o Carlos estávamos conversando, e a gente fala, como que a gente pode trazer esse acalento para vocês que estão aqui nos ouvindo? E eu até falei para ele, né? O que a gente pode trazer é que Deus dá um frio conforme o cobertor, podem ter certeza disso, né? Então, o que que nós falamos? Tenha fé, né? Tenha força e assim, Deus, e aí o cara vai explorar bastante isso, ele não vai nos criar para a gente sofrer, ele não vai nos criar para que a gente seja penalizado, como ensinam por aí, não, Deus castiga, Deus isso, Deus aquilo, não, Deus é todo poder e bondade, né? Todo amor e bondade, é fato. Agora, Deus, ele é bem justo nas suas coisas, né? E ele faz o melhor para nós.
E nem sempre a gente enxerga esse melhor, porque às vezes acontecem coisas que nós, né, não acreditamos, não confiamos, às vezes a gente desacredita, a gente, né, esbraveja, a gente até xinga, briga com Deus, muitas vezes, mas Deus é paizão e Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe, né, como trazer essa vida para nós de tal forma para a gente aprender. Lembre-se sempre, a vida é uma escola, eu entendo que é uma escola, o tempo todo é uma escola. E aí, esse tempo todo por ser uma escola, quais são as lições que nós devemos aprender? Tem lições que nós vamos aprender de forma mais rápida, simples. Tem lições que às vezes você faz uma, duas, três vezes, e aí você pega a mesma coisa, faz a mesma coisa, aí passa tudo aquilo de novo. Isso tudo é o quê? Até aprender. Depois que você aprende, aquela lição não precisa vir mais. Aí vai ter outras lições, outros desafios, né? Então, assim, o que a gente coloca aqui para vocês, mediante todas as dificuldades que você está passando aqui, meu irmão, minha irmã, não importa dificuldade de dinheiro, dificuldade com saúde, dificuldade com relacionamento, dificuldade, às vezes, numa situação de morte na família, né, de desencarne na família, assim, não importa qual tipo de situação que você está passando, lembre-se sempre, Deus é todo poder e bondade, todo amor e bondade, né? Nada acontece por um acaso. É difícil, eu sei que é difícil de você, às vezes, escutar, falar, poxa, é difícil entender isso. A gente sabe que é difícil porque nós somos seres humanos e a gente tem uma limitação aqui, né? Uma limitação de entendimento, uma limitação de olhar. Não é igual um drone, né? O drone vem, olha o todo, depois entra no detalhe. Nós temos uma limitação, que é a nossa vida, esse pequeno pedaço aqui de vida. E quanto será que tem o nosso espírito, né? Quanta idade tem o nosso espírito? Quantas reencarnações nós já passamos? Não sabemos, né? Então, entenda assim, Deus dá o frio conforme cobertor. Então, tenha força, tenha fé, tenha energia positiva de que você está passando por isso, que você tem a competência, a capacidade de passar por essa lição, tem a competência, a capacidade de ultrapassar esse desafio, você tem a força disso. Tenha fé, como Jesus fala, tenha fé no tamanho de um grão de mostarda, e aí a gente vai longe. Então, Calão, acho não, né? Eu entendo que é isso, dessas dificuldades, todos nós sabemos que todos nós vamos ter as dificuldades. Nós somos um planeta onde cada um tem a sua dificuldade. Uns mais, outros menos, mas na média, nós estamos no mesmo nível, vamos chamar assim. Então, é isso que eu tenho aqui para passar. E aí, agora, estou passando aí para ti, Carol, a bola para você completar esse nosso bate-papo, completar esse nosso raciocínio, que tem muita coisa para a gente falar. Porque se a gente parar aqui para falar, e aí a gente vai longe, a gente vai ficar aqui a manhã toda falando com a nossa turma aí que dá um like, que nos prestigia aí, não é verdade? É isso aí, Maurício. Bom dia, pessoal que nos assiste. Parabéns, São Paulo, né? São Paulo que nos acolhe, os que nasceram aqui, os que não nasceram aqui, os que escolheram viver aqui. Ah, mas São Paulo tem tanto problema. Tem, né? Tem. E talvez ainda tenha muito tempo. Mas ainda assim nos acolhe, é um coração grande e espero que aqueles que podem mudar as coisas, lembrando que não é só jogar na mão de político, não. A calçada da rua você também suja, né? Ou se não suja, já parabéns, já tem os parabéns, né? Mas se ainda suja, é uma coisa que você pode mudar. Você ainda pega seu carro, sua motocicleta e faz barulho fora da hora, né? Você ainda tem coisas que você pode ajudar com mais civilidade, com mais respeito aos outros. Mas esse é um assunto, bom, a gente só vai em assunto delicado aqui, né? E esse é um assunto extremamente delicado. Principalmente para a gente conseguir abordar ele, a gente precisa sair um pouco de dentro dele, tentar olhar de fora, né? E quando você olha de fora, eu acho que o principal que nós temos que fazer, e você colocou aí no fim, um pouco no fim da tua fala, é equalizar as coisas, né? Nós somos todos iguais perante Deus. Nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, estávamos vazios e precisamos nos preencher até o que a gente conheceria hoje como pico, que seria ápice, que seria angelitude, né? Não deve ser, mas o começo a gente conhece, que é simples e ignorante. O fim, não sei, eu acredito que ainda a gente vai descobrir algumas outras coisas aí no na nossa evolução. Mas Deus não criou o anjo anjo.
né? Eu ainda brinco sempre quando eu pego o microfone às vezes e falo, não é possível que Deus ia criar uma tranqueira que nem o Carlos e um anjo, né? O anjo Gabriel. Não, não seria justo, nem com o anjo, nem com o Carlos. Então, todos saíram do mesmo estágio. E como você se preenche? Vivendo. O Evangelho, o livro dos Espíritos é muito claro, com as experiências. E essas experiências elas vão ser na fortuna, na falta da fortuna, na saúde, na falta da saúde, na alegria. Como eu vou me tornar esse ser que seria pleno? Só se eu tiver plenitude de experiência. E a plenitude de experiência significa experimentar os gozos materiais e espirituais e as dificuldades materiais e espirituais. Lógico que sempre falar disso, exemplificar isso, vai ser mais fácil do que viver isso. Né? Por isso que eu falo, a minha balança não serve para o Maurício. Por mais que a gente seja semelhante em termos de evolução, esteja no mundo de provas e expiações. Porque a composição, as experiências que o Maurício viveu, provavelmente são diferentes das que eu vivi. E deram para ele capacidades que eu ainda não tenho, e vice-versa. Então não adianta, eu já vi pessoas tirarem a vida porque perderam bens materiais, perderam a riqueza que tinha. Aí vem uma pessoa do alto da sua ignorância e não sabedoria e fala: Poxa, mas é só dinheiro. Sim, concordo. Mas e daí? É fácil você falar, é só dinheiro. Né? É o que eu falo. Toda vez que você abstrai do problema, as soluções elas se tornam simples. Mas elas precisam ser abordadas para a gente entender o todo. Né? Então, não dá. A minha balança, eu ainda brinquei com o Maurício quando a gente está fazendo a resenha aqui. Vira e mexe, eu preciso recalibrá-la, porque eu vou adquirindo coisas e ela já não me serve mais. Imagina eu querer medir a dor do outro, o peso do outro. Ah, não, Carlos, mas perder um ente querido não se compara a perder dinheiro. Concordo. Mas uma pessoa pode lidar com isso, uma pessoa que já experienciou perdas e já entendeu que a matéria tem começo, meio e fim, e não significa que ela vá sentir menos a perda de um ente querido na Terra, porque o Maurício foi muito feliz. A gente vê só um recorte, a gente não está vendo a figura inteira. Então, você tem nuances, você tem sabedoria adquirida, mas aqui, de novo, você perdeu um pai, uma mãe, um filho, um irmão, você está fechado naquela vida. Mas você já adquiriu experiência que você tem certeza da plenitude das existências e que você vai se reencontrar com aquele ente. Uma pessoa que já viveu isso outras vezes pode aceitar isso mais rápido e se resignar mais rápido do que uma pessoa que nunca experimentou a pobreza e de repente tem que experimentar. Lógico que, de novo, uma vida não vale dinheiro nenhum do mundo, não é essa a ideia. A ideia é o que você traz, o que você já aprendeu, o que você já conquistou perante aquela experiência. É isso que vai dizer o quanto você vai reagir mais rápido ou mais devagar. E o quanto você deve respeitar as reações mais rápidas e mais devagar. Porque todos nós vamos cair em algum momento. Se não vamos cair nessa vida, caímos em outras. E cairemos nas próximas. Porque estamos longe da angelitude. Então nós somos todos iguais nesse sentido. Você não deve em nenhum momento falar, poxa, mas ele está sofrendo demais por aquilo. Poxa, o que você pode, se você acha realmente que a pessoa está sofrendo demais por uma vicissitude que para você é fácil, vai lá e suporte ela o máximo que você puder. Dê o maior amor do mundo e tente entender, tente consolá-la, por mais inconsolável que seja. Porque você nunca vai conseguir consolar a mãe que perde um filho, mas você pode fazer ela não querer tirar a vida dela por isso. Essa é a questão. É evitar o desequilíbrio extremo. A dor você não vai evitar, por mais palavras bonitas, por mais atenção que você dê, por mais silêncio ao invés de palavras. Por mais que você tenha a receita perfeita, ela não existe. Porque ele está vivendo aquela experiência e ele está aprendendo.
E talvez essa a gente nunca aprenda. Porque por mais que a gente saiba que a vida é eterna, ali você perdeu. Né? Você vai falar para uma mãe que perdeu um filho, para um filho que enterrou o pai que gostava muito. Não, logo ali vocês vão se encontrar novamente. Bacana, mas eu quero ver ele agora. E aí? Ah, mas você está errado. Tá, tô. E continuo triste, continuo inconsolável. Por isso que, inclusive, o Maurício foi feliz também, quando ele falou: essas situações você só vai suportar com fé. Mas muitas vezes você perde a fé. Quantas pessoas não maldizem Deus? Deus esqueceu de mim. Como ele levou meu filho? Como? Não sei quem já participou por aborto, por filho não nascer. Eu participei, o Maurício teve experiência também. Cara, na hora você não quer saber de nada. Não interessa se você é novo, se você é velho, se vai ter chance de ter outro ou não. Aquilo tá errado. Você fala, Deus, por quê? Não tem jeito. E não existe porque, ou ele existe, mas você não consegue compreender agora. E como você falou, muitas vezes é melhor não compreender. Mas tem um motivo. Deus não quer que você sofra, mas aquilo tem um motivo. Aquilo se formou de um jeito. Se não tem um motivo, tem uma lição, tem um aprendizado. E é muito complexo. Então, muitas vezes, quem vai reacender a tua fé não é você mesmo, porque conforme o tamanho dessa queda, a gente não consegue se levantar sozinho. A gente precisa dos amigos conhecidos, a gente precisa dos amigos desconhecidos, como numa casa igual aos tarefeiros. A gente precisa dos amigos encarnados e dos amigos desencarnados. A gente precisa do amor. E esse amor muitas vezes não vai ser o suficiente. Ele tem que ser o suficiente para te reequilibrar o maior, no menor tempo possível. E você precisa entender essa lição, né? Entender. Porque é o que você falou. Aí você vai entender, você vai criando bagagem, você vai subindo. E essa bagagem, às vezes, de um lado é mais fácil, às vezes, do outro lado é mais difícil, porque você tem algo adquirido. E não é aquilo ainda. E está muito claro, nós vamos passar por tudo. Porque como eu vou encher esse copo do jeito que Deus quer que enche? Quer não. Do jeito que Deus criou a gente para encher. A gente vai encher, às vezes, com coisas ruins que depois você vai lá e tira e entende o que é aquilo. De novo, o anjo não nasceu cheio de angelitude. E o pior, ele tanto percebe isso que quando ele, ou espíritos superiores, ou anjo da guarda, teu mentor, ele passou por essa dor, ele entende exatamente a sua dor? Não, mas ele vivenciou uma dor semelhante. E ele sabe o quanto você precisa de apoio, porque ele sentiu essa falta também. A primeira coisa das grandes almas é o socorro. E por que ele entende que precisa socorrer aquele que ainda não empreendeu e está sofrendo? Porque ele passou por isso. Ah, igual? Não, igual não, mas semelhante. Então, a primeira coisa que você pode ver que fazem os grandes mensageiros da luz, os grandes espíritos, os nossos mentores que prometeram, se comprometeram a nos ajudar sem ferir o nosso livre-arbítrio. Primeira coisa que faz, eu brinco tanto, né, que a gente trabalha, trabalha, entende para um dia ser um anjo, aí quando você vai ser um anjo, você fala, ah, vou descansar. Não, a angelitude te faz perceber que não é para deitar na nuvem, que é para ajudar o teu irmão que ainda não chegou lá. Você vai brigar a vida toda para descansar e você vai descobrir que o único descanso bom de uma alma boa é servir. E como você pode servir a Deus se não ajudando o teu irmão que ainda não conseguiu? E a gente acaba fazendo isso algumas vezes ou várias vezes, até sem querer, às vezes. Até Deus é tão inteligente, a suprema inteligência está acima de qualquer coisa, que ele usa inclusive as tuas falhas, a tua rudeza, a tua falta, às vezes, de coisa, ele encaixa essas coisas de um jeito que ele te coloca num lugar onde a pessoa, às vezes, precisa aprender a ser mais forte. Então, às vezes, até a tua palavra atravessada, que parece uma palavra mal colocada ou dura, serve para a pessoa dar aquele choque. Até nisso, não estou dizendo, pelo amor de Deus, pessoal, eu não estou promovendo falta de educação, excesso de sinceridade, não é nada disso. Mas até essas nossas dificuldades e falta de crescimento, às vezes, Deus consegue encaixar e nos colocar numa situação que aquilo mostre para alguém até como não deve ser. Então, é muito rica essa experiência. É triste, é difícil. De novo, é muito fácil quando a gente sai um pouquinho,
quando a gente está enfiado, e eu falei, vou repetir para já devolver para você, Maurício, a coisa mais fácil é você resolver problema de droga do vizinho, do filho do vizinho, né? Cara, interna um ano. Afasta ele de todas as más amizades. Fácil. Interna o teu filho. Afasta o teu filho das más amizades. É outra história. O umbigo da gente é diferente, não tem jeito. Porque num você está dizendo o racional da solução. No outro você está vivendo com o coração com o teu filho. Da mesma forma que quando acontece essa questão do desencarne do ente querido, você vai tentar consolar, mas não adianta. É assim, ah, não, a vida é eterna, você vai se encontrar logo ali. Sim, mas eu quero hoje, hoje eu não tenho. Então, nessa hora, você precisa reacender a fé, você precisa estar próximo, você precisa se aproximar das pessoas que te querem bem de verdade para suportar isso. E suportando isso, se resignando, você vai começando a entender e crescer. E aí você vai adquirindo as experiências que um dia você vai entender e poder ajudar o teu irmão que ainda não adquiriu. É isso aí, meu amigo. Cara, você sabe que o tema é complexo, né? E se a gente for aprofundar cada item que a gente colocou, ixi, vai longe aqui o nosso bate-papo. Mas eu coloquei aqui três coisas interessantes que você falou, que é sempre bom a gente sempre estar, né, sedimentando isso. Respeitar o sentimento do próximo. Gente, isso é primordial. É uma coisa, às vezes, tão difícil da gente fazer, né? Respeitar o sentimento do próximo. Então, deixa essa dica, deixa essa lição de casa. É uma escola, né? Então, vamos fazer lição de casa. A segunda, né? E o cara colocou bem, o socorro ao próximo. Estamos aqui para socorrer o próximo. E tem um amigo que fala o seguinte: quando nós curamos, nós somos curados. Quando nós ajudamos, nós somos ajudados. Quando nós damos, nós recebemos. Então, vamos socorrer o próximo. Socorrer o próximo não significa, gente, se meter na vida do próximo. Cuidado, pelo amor de Deus. O doutor Antônio falou no final do ano. Vamos cada um assumir a sua responsabilidade, os problemas de sua responsabilidade. Não vai querer resolver o problema do outro, sendo que você já tem um monte de problema, né? Quando a gente fala socorrer o próximo, é assim, o próximo veio pedir uma ajuda. Se você conseguir ajudar, bem. Se não conseguir ajudar, paciência. Ah, ajudar o próximo, de repente é só dar o ombro, é só dar o ouvido. Então, quando a gente fala socorrer ao próximo, cuidado, tá? Então, dá sim para ajudar o próximo, dá sim para socorrer ao próximo, mas não se meter na vida dele, tá bom? Porque cada um tem que passar e vai passar. E o terceiro ponto, que ela até falou, eu me lembrei, né? Tem uma passagem do Evangelho que fala: seja manso e pacífico, né? Então, tenha mansuetude e seja paciente, seja pacífico. E isso também não é fácil, não é brinquedo, não. Então, acredito aí que essas tradições dá para a gente começar, né, Carol? Já dá para a gente começar a nossa brincadeira. Aqui já vai ter bastante coisa para nós fazermos ainda, mas. Então, é isso que nós deixamos aqui para vocês. Aí, eu peço aqui, então, licença aqui ao plano espiritual maior, licença aos nossos amigos da luz que nos intuem, que nos protegem, que nos ampara, que nos falam, que nos intui para falar o melhor aqui de nós, para passar para vocês o que é melhor para todos nós, né? Peço aqui gratidão, né? Eu peço aqui, agradeço a todo momento, a todos os instantes, né? Ao doutor Antônio, a esses nossos mentores, agradeço a todo o plano espiritual maior, agradeço a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e damos aqui por encerrado mais esse nosso bate-papo de todas as manhãs dos sábados, graças a Deus. E com isso, gente, fica a última lição. Dê seu like, compartilhe, dá uma valorizada aí no nosso canal, tá bom? Valeu, pessoal. Tenha um ótimo final de semana. Muita fé e muita força para todos aí. Até mais.